Gostaria de fazer uma oração de batalha espiritual. Nós estamos numa fase de mudança de regência e nós precisamos nos posicionar a cada caminhada nossa, né? E entendermos as lutas que nós temos. A batalha espiritual agora ela vai contra a oração e a intercessão da igreja. Quer abater você na sua oração pessoal, na família, como casal, na igreja, de gente deixar da oração, não investir na oração, e essa é a hora agora de se posicionar e declarar a graça e o favor do Senhor sobre a oração. E a mesma coisa é sobre a multiplicação. A palavra de Deus é muito clara, que ela diz assim: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E o ataque vem para te dizer que o seu ministério não é frutífero, que o seu trabalho não vale, vem querendo desmoralizar para que você não cresça e não avance naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, eu gostaria de convidar você para uma oração de batalha espiritual e de nós declararmos a vitória do nome de Jesus. Pode ser? Se você não se incomodar, por gentileza, vamos nos colocar em pé para isso. Às vezes eu gosto de fazer batalha espiritual sentado, mas para ajudar na oração, né? Aumentou o volume por quê? Eu gosto de pensar assim, que nós estamos assentados nas regiões celestes, né? Então eu gosto de sentar e faço a batalha espiritual sentada, né? Mas vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pela vitória que há em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Bendizemos ao Senhor que nós podemos caminhar debaixo da cobertura do agir do Senhor sobre as nossas vidas. E Pai, nós tomamos a autoridade agora contra toda a ação das trevas que venha inibir e prejudicar a oração da igreja, a intercessão da igreja. Nós repreendemos agora toda ação das trevas, toda palavra maldita que se levanta e que se vem contra a nossa igreja, contra as nossas vidas, famílias, contra a igreja, contra a oração da igreja, contra a intercessão da igreja. Declaramos frustrado toda a obra das trevas e proclamamos a vitória do nome de Cristo Jesus sobre a oração do justo é eficaz. E assim nós abençoamos a oração do pessoal de cada um aqui, a sua vida devocional, que cresça a alegria de buscar ao Senhor. Nós abençoamos a oração como casal, que cresça a alegria de orar como casal. Nós abençoamos a oração em família, que cresça a alegria de orar em família, que cresça a alegria da oração na igreja. Ó Deus, a oração, a intercessão, ela venha crescendo interiormente no nosso coração com uma alegria tremenda. Assim nós abençoamos o romper, um dia novo sobre a vida de oração. Bendizemos o nome do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Declaramos a vitória do nome de Jesus sobre o nosso trabalho, sobre tudo que o Senhor nos tem dado. A tua palavra nos diz que o Senhor nos escolheu para irmos e darmos frutos, e muitos frutos, e frutos que permanecem. Porém, por isso todo intento maligno de querer desmoralizar, de querer lutar contra a nossa frutificação, nós repreendemos agora e declaramos a vitória do nome de Jesus sobre cada empreendimento, sobre cada trabalho, sobre cada ação do seu povo. Nós declaramos o frutificar, o multiplicar, o abençoar, o crescer diante do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que o seu povo cresça, seja fértil, Senhor, encha a terra, se multiplique e domine tudo as coisas que o Senhor tem dado ao seu povo. Proclama a vitória do nome de Cristo Jesus, com graça, com favor sobrenatural sobre a sua igreja. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos conduza em vitória, que o Senhor nos conduza em romper novo cada dia. Obrigado, ó Senhor, que a sua palavra é verdadeira e a sua promessa se cumpre sobre nós, que certamente o Senhor nos abençoa e certamente o Senhor multiplica o nosso trabalho e o nosso testemunho sobre a face da terra. É exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, entrego diante do Senhor a palavra de hoje sobre a justiça. Pai, eu submeto minha alma, submeto meu corpo ao Senhor, submeto, Senhor, essa mídia, Senhor, diante do Senhor, e peço o Espírito Santo de Deus, ministra-nos nessa hora, abre-nos o entendimento, tira a cegueira, faz-nos romper de uma maneira nova no entendimento da sua justiça. Eu peço, Pai, e agradeço em nome de Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado. Muito
bem, vamos ver lá o nosso versículo-chave dessas semanas. Estamos aí compartilhando e proclamando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, lá de 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18. Vamos ler juntos no 3, 1, 2 e 3. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Se você não sabe ainda, essa cruz ela está aqui atrapalhando um pouquinho o nosso visual, mas é para dar uma mensagem, né? O decreto da cruz não é o símbolo, é um sinal. Ele só sinaliza alguma coisa, mas ele traz uma mensagem. O decreto da cruz é que ao você se conectar com esse decreto, o poder de Deus, ele enche a sua vida, a sua família, por onde você se move. É como você dizendo sim e riscar um fósforo, e a chama vem. Assim é quando você deposita a sua fé na declaração que vem a partir da cruz. Ela pode ser loucura ao nosso entendimento, a que as pessoas dizem ao nosso redor, ou às vezes a nossa lógica. Mas para nós ela é poder de Deus e é poder transformador. Amém, igreja? Nós já começamos aí com 3 mensagens. A primeira foi que o decreto da cruz é que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós vivemos debaixo de uma outra regência. Os céus, como você sabe, governam a terra. E nós não somos mais governados a partir das trevas, mas somos governados a partir do reino de Deus, a partir do reino do Filho do seu amor. Hoje, Ele nos dá discernimento, entendimento, clareza na nossa caminhada. A segunda mensagem que nós conversamos é que o decreto da cruz é que nos tirou da doença para a saúde. Toda a consequência e a destruição que trouxe a separação do homem, Deus agora em Cristo Jesus restaura e mais especificamente Ele tira da doença e nos estabelece para viver em saúde. Nós ouvimos na semana passada que Ele nos tira da punição para o perdão, antes condenados a viver na separação de Deus, fora de um relacionamento com Deus. E agora, por causa do perdão, nós temos acesso ao coração de Deus e à intimidade com Deus e temos, como diz a palavra, paz com Deus. E hoje o tema é do pecado para a justiça. Do pecado, a palavra pecado é escravidão. Nós éramos escravos do pecado, nós tínhamos que viver debaixo da natureza humana, agindo contrariamente à vontade de Deus. Mas agora a justiça de Deus veio e hoje nós podemos viver plenamente a vontade de Deus em nossas vidas e famílias. Antes nós vivíamos como aqueles que procuravam a justiça própria. Hoje nós vivemos a justiça que provém de Deus. Antes nós vivíamos a vida por nossa própria conta, pela nossa própria decisão. E hoje nós vivemos debaixo da orientação da parte de Deus, da vontade de Deus. Muitos cristãos não entenderam isso. E às vezes até em suas orações, em suas leituras bíblicas, procuram palavras, procuram sentimentos, procuram pensamentos que agradem os seus sentimentos, as suas decisões, e querem forçar a Deus a fazer o que eles querem. Enquanto que a justiça de Deus é diferente. Na justiça de Deus você não vive mais para si, você vive para a vontade de Deus. E o seu desejo, o seu sonho é cumprir com aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua e sobre a nossa vida. Então a palavra renúncia parece ser uma palavra de loucura, mas para nós é normal isso. Quando Jesus trabalha com as nossas vidas, renuncie os seus desejos, renuncie os seus pensamentos para seguir os meus pensamentos. Então hoje o meu objetivo com a mensagem de hoje é que você saia daqui com um coração convencido que a sua justiça ela procede de Deus e que você não viva debaixo da sua própria justiça. E eu espero conseguir, e a minha oração é essa, que o Espírito Santo nos ensine isso e nos venha convencer. Umas perguntas para nos ajudar a aplicar isso no nosso dia a dia. Se eu te perguntasse qual é a razão
para Deus abençoar a você e a sua família? Por que razão Deus deveria de abençoar a você, a sua família? O que lhe dá direito às promessas de Deus? Que Ele abre as portas, que Ele dá direito a receber das promessas, a invocar as promessas de Deus sobre a sua vida? Ou por que razão Deus pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas? Por que Deus ia usar a sua vida para curar alguém? Por que Deus iria usar a sua vida? Qual é a razão? O que há na sua vida que Ele olha para você e diz: eu vou usar essa pessoa para que ela traga libertação para outras pessoas? Qual é a razão? E espero lhe dar as respostas nessa caminhada. Quando nós falamos da mensagem da cruz, e falo aí do pecado e da justiça, eu gostaria de esclarecer esses dois termos, baseando primeiro, definindo primeiro a palavra pecado. A palavra pecado simplesmente significa errar o alvo. Quando que eu erro o alvo? Quando essa palavra ela vem, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Podemos dizer que pecado é viver uma vida independente, de tomar as suas decisões por conta própria. Você vai fechar um negócio com R$1 milhão e você já vê lá aqueles 300 mil que você vai ter de lucro e você já decide o que você vai fazer com aquele dinheiro. E nem pergunta para Deus. Isso é característica do pecado. Seguir as suas próprias decisões, seguir o seu próprio coração. Eu vivo uma vida correta aos meus olhos e acho que Deus tem de me aceitar, pois sou uma boa pessoa. Isso é pecado, pensar assim. Está fora de foco, está errando o alvo, não está acertando aquilo que Deus quer, a maneira que Deus pensa. Por outro lado, o que é a justiça? Muitas vezes nós ouvimos aí, já falamos disso ano passado muitas vezes, e que eu gostaria de lembrar. Normalmente as pessoas dizem assim: queremos justiça. Aquela pessoa fez algo errado e nós queremos justiça. Mas o que as pessoas pedem, na verdade, é juízo e não a justiça. Elas estão pedindo a condenação do culpado. Isso se chama juízo. E quando a justiça se estabelece, o juízo ele já foi concluído, já foi aplicado. Veja o exemplo. Uma pessoa foi condenada, foi aplicado o juízo, 10 anos de prisão. Ela fica os 10 anos na prisão e quando ela sai da prisão, a justiça foi feita. Se cumpriu o ciclo. Ela pagou o que tinha que pagar. E nenhum juiz vai condená-la mais uma vez por causa daquele ato. Ela está livre, ela pode se sentir culpada ainda pelo mal que ela fez, mas ela está diante da justiça, ela está concluída. Foi feita a justiça, se estabeleceu a decisão e agora não há mais nenhuma culpa sobre ela. Quando você lê esse texto que eu estava lendo lá de Isaías, diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Qual é que era a nossa iniquidade? Cada um seguia o seu próprio caminho, cada um decidir por si mesmo o seu próprio caminho, viver uma vida independente. Havia um juízo sobre nós, uma condenação, a separação eterna de Deus. Não podíamos ter comunhão com Deus. E o resultado da falta da comunhão com Deus é a entrada da morte, a entrada da inimizade, a entrada das doenças, a entrada das maldições e todas as coisas ruins. Esta condenação, quer dizer, agora este juízo que havia sobre nós, esse juízo caiu sobre quem? A Bíblia diz que o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade, a nossa maldade, de nós decidirmos a vida por nós mesmos. E Jesus teve que morrer por causa disso na cruz. E Ele tomou sobre si não somente a condenação, mas também todas as consequências dessa condenação. Ele absorveu a morte, absorveu a doença, absorveu as dores, absorveu as maldições. E nós estamos vendo essas 9 áreas que Ele absorveu na sua vida para que você usufruísse a justiça que vem da parte de Deus.
O que para nós era impossível sermos declarados justos diante de Deus, Deus que é um Deus justo, Ele faz do pecador justo. E é só Ele que pode fazer isso. Veja esse texto de Romanos 5,17, nós já conversamos bastante sobre ele. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A ofensa de Adão, ela fez a morte reinar. E a maldade, ela está estampada ao nosso redor, muito mais do que nós queremos ver, né? O que é isso que está acontecendo nos presídios brasileiros? É a morte reinando. E às vezes nós como igreja ainda concordamos, tem que se matar mesmo lá eles. O nosso coração de compaixão não está tão presente. Nós pensamos conforme o pecado, conforme a justiça própria, e não conforme a justiça de Deus. A morte reina, ela traz toda essa desgraça. Mas daí ele diz ali, muito mais, diga comigo, muito mais. A morte tem feito um estrago tremendo, não é verdade? Agora pense algo muito superior e muito mais intenso quando o Senhor Jesus vem e Ele toma essa ofensa e essa condenação, esse juízo, e agora Ele nos oferece a sua graça e a sua justiça. Quando Ele diz lá, aos que recebem, a palavra lá, você já aprendeu lá do grego, né? Lambano. É estar constantemente recebendo, afirmando, consolidando. Até quem entende lá do português, é presente, como é que era no grego lá? É uma ação contínua, que você sempre está ali consolidando, recebendo com uma ação ativa na sua vida. Isso é assim. Eu recebo a abundância da graça na minha vida, o favor imerecido de Deus na minha vida. E em todas as situações que eu vou enfrentando, eu vou recebendo uma graça da parte de Deus para enfrentar todas aquelas situações. E aí ele fala, isso nós já falamos, daí ele fala ali o dom da justiça. Se é dom, ele é um presente, é gratuito. A justiça você não consegue fazer por merecer, mesmo que a nossa natureza humana sempre acha que eu tenho que fazer por merecer alguma coisa, para receber a justiça de Deus. Mas a justiça, ela é um dom de Deus. Ela é dada como um presente. Amém, queridos? Tudo em paz até aqui? Então, receber é uma postura contínua de concordância com Deus. Você vai concordando com Deus e você vai recebendo essa vida da abundância da graça de Deus, esse dom da justiça na sua vida, e por isso você pode reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Você não é mais governado pelos sentimentos, circunstâncias na sua vida. Agora, em Cristo Jesus, você toma as rédeas e Ele vai te orientando e dando as decisões que você precisa na sua caminhada. Amém? Muito bem, eu estou colocando alguns fundamentos e lembrando algumas coisas para chegar no texto que eu quero chegar. Porque a justiça, a importância dela, você sabe de cor e salteado, Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas não são acrescentadas. A minha atitude é que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é prioridade na nossa vida. Se você entender a justiça de Deus, que está estabelecida para com a sua vida, as portas do reino se abrem para a sua vida. A manifestação das coisas do reino, elas vão estar escancaradas na sua vida. A justiça, ela precisa ter uma prioridade. O reino, no caso, o governo de Cristo Jesus na nossa vida, de nos submetermos a Ele, de submeter os nossos pensamentos, a nossa alma, né, a Ele, o nosso corpo, tudo que nós temos, submeter a Ele. E aí sim a justiça. Senhor, e agora? Como é que o Senhor pensa sobre isso? Como é que o Senhor quer que eu avance agora? Qual é que é o teu sentimento? Qual é que é o teu pensamento? E quando eu percebo a justiça de Deus como a nossa prioridade, eu vou meditar nela constantemente na minha vida. Então eu recebo a abundância da graça, que é o reino de Deus na minha vida, o governo dele na minha vida, e caminho então debaixo
da justiça. Mais um ponto que eu gostaria de colocar. Eu falei da importância e dos tipos de justiça. Veja esse texto de Filipenses 3, versículo 9. Nesse contexto, Paulo está falando que e ele rolou um pouquinho antes ali todo o currículo dele que ele fez diante de Deus. E que ele conquistou, e que ele estabeleceu, e daí ele chega a dizer, eu considero tudo isso um lixo. Tudo isso é esterco, não vale nada. E aí ele entra nesse texto e diz no versículo 9 assim, e eu seja achado em Cristo Jesus, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Segura esse texto aqui um pouquinho. Veja que tem duas justiças. E nós lutamos muito entre essas duas justiças. A justiça própria, eu faço por merecer a bênção de Deus na minha vida. E aí é proveniente da lei. Eu obedeço às leis, e se eu obedeço às leis, eu sou abençoado. É assim que é. Você pode seguir esse caminho. E pode reivindicar as bênçãos de Deus debaixo dessa postura. Eu vou obedecer todas as leis, e Deus tem de me abençoar, porque Ele diz que quem faz é abençoado. E aí ele fala de uma outra justiça. A justiça que procede de Deus. Ela vem da parte de Deus sobre a sua vida. A justiça própria é um caminho pesado. É um caminho de legalismo. É um caminho de criticismo. É um caminho que eu fico me comparando com os outros. Eu começo a dizer o que eu acho justo, o que eu acho injusto. E eu fico caminhando como uma pessoa que não conhece Jesus na vida. Agora, a justiça que procede de Deus, que ela vem da parte de Deus sobre a sua vida, ela vai lhe levar a muitas conquistas. E você vai perceber, puxa, eu sou tão abençoado. E não é mérito meu. Se não fosse Deus, puxa vida, nunca ia ter acontecido isso na minha vida. Há um fluir maior das bênçãos de Deus, há uma intensidade, há uma leveza muito maior. E eu gostaria de incentivar você a escolher a justiça que procede da parte de Deus, como Paulo diz aqui. Eu não quero ir atrás da minha própria justiça. Eu quero ser encontrado em Jesus e viver a justiça que vem de Deus e que é manifesta pela fé. A justiça própria, então, eu preciso fazer por merecer as bênçãos de Deus. Eu vou fazer isso para receber aquilo. Eu jejuo e por causa do meu jejum, Deus tem de me abençoar. Deus tem de me abençoar, pois eu faço tudo para Ele. Eu ofertei a minha vida a Ele, agora Ele é obrigado, Ele tem de me abençoar. A justiça que procede de Deus, Deus fez tudo por mim, eu recebo pela fé. Na cabeça de um ser humano comum, isso é loucura. A gente aparentemente, parece que dá lugar a moleza, a trabalho, a tudo cai de graça no colo. E não é assim. Aqui, na justiça que procede de Deus, eu vou jejuar sim, por uma orientação da parte de Deus, por uma cooperação com Ele. Porque eu sei do favor que está sobre a minha vida e o meu jejum, ele vai cooperar com uma orientação que Deus vai me dar. Eu me submeto à justiça que vem de Deus. O que Deus diz, assim eu aceito. Eu sei que não mereço nada, eu sou um pecador, mas Deus é justo e Ele faz o pecador justo, por isso eu recebo. E eu sei que Ele me estabeleceu em justiça. Eu posso dizer, eu sou justo. E toda vez que eu encontro um versículo que fala sobre o justo, eu posso colocar o meu nome lá, porque é presente de Deus na minha vida. Queria citar 2 exemplos para tentar explicar isso. Um é a história de Israel. Israel, ele começou a clamar a Deus, e Deus ele atendeu a oração, enviou Moisés e tirou eles da escravidão. E foi por presente, foi pela promessa de Deus, pelo chamado de Deus sobre a vida do povo de Israel. E Deus tirou eles de lá, livrou eles, e eles enriqueceram muito nessa saída, e não havia um só doente entre eles. Em torno de 2 a 3 milhões de pessoas, não tinha um só doente entre eles. Todos saudáveis. E eles chegaram a um lugar, eles estavam com sede, um lugar chamado Mara, para pegar um exemplo. E naquele lugar aquelas águas eram amargas.
E eles começaram a ficar chateados, reclamaram com Moisés, diz, pô, você nos tirou de lá, trouxe aqui para morrer de sede, começaram a reclamar. E Moisés foi buscar Deus disse, pega lá um pedaço de madeira, uma árvore, simbolizando já levando para a cruz, e joga naquela água. E aquelas águas amargas se tornaram águas doces, e eles se saciaram ali. Para citar um exemplo. E aí eles chegaram ao Monte Sinai. Até então, eles eram todos saudáveis. Não havia conversa de morte, não havia conversa de maldição entre eles, eles estavam bem. Chegaram no Monte Sinai, e a nossa leitura no português nos atrapalha a entender aquele momento, mas eles chegaram no Monte Sinai e Deus disse para eles, olha, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes. Vocês vão ser minhas testemunhas e minha graça vai estar sobre a vida de vocês, e vocês vão governar como um reino de sacerdotes. Todos vão ser sacerdotes e vão reinar em vida. A dupla unção, a unção de rei e a unção de sacerdote vai estar sobre vocês. Vocês vão governar os céus e vão governar a terra. E aí o povo de Israel fala uma frase que no português ela é interessante, e nessa frase eles disseram assim, tudo que o Senhor falou, faremos. No português parece legal, né? Deus vai falar, nós vamos obedecer, está fechado. Mas não era essa a postura. Eles levantaram com a postura de arrogância, diz, pode deixar, nós vamos obedecer. Nós vamos chegar à altura do que Deus quer de nós. É como antigamente se dizia, deixa o beck aqui que aqui tem café no bule. Nós vamos fazer o que Deus disse, nós vamos cumprir tudo. E a postura deles mudou a postura de Deus com eles. A partir desse momento, Deus atua com eles de uma forma distinta. Ele dá a lei para eles, vocês acham que vão conseguir me obedecer? Vocês acham que vão ter justiça própria para andar junto comigo? Então essa é a minha lei. E quem não obedece vai morrer. E a partir daquele instante, quando eles reclamavam, sinta neles. Morriam e tiveram problemas tremendos a partir dali. E foram até Cristo Jesus, eles foram levados de uma forma dura da parte de Deus. E isso está estampado lá em Romanos 10. Eu passei isso, Romanos 10, 1 a 4. Veja esse texto. Israel, ele tinha um zelo. Nós queremos fazer a vontade de Deus, queremos obedecer o que Deus diz. E aí ele diz assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de que têm zelo por Deus. Eles querem fazer o que Deus diz. Eles são sérios com as coisas de Deus. Mas não com entendimento. O zelo, ele vai nos cegando. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E nós corremos o mesmo perigo quando nós caminhamos com Deus, quando nós vamos conhecendo os seus caminhos. Próximo, o 4 eu falei ainda, tem ali ou não? Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. A lei, ela foi dada para que as pessoas pudessem se auto-justificar diante de Deus. E Deus demonstrou para elas, para as pessoas todas, que nós não somos capazes de obedecer a Deus. E por isso Ele teve que enviar a Cristo Jesus para morrer por você e por mim na cruz. E nós experimentarmos assim a justiça que vem da parte de Deus. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus de todo o coração. E nós começamos a ler e nos envolver e começamos a gerar um zelo no nosso coração. E muitas vezes nós nos atrapalhamos na justiça própria. E achamos que por causa da nossa obediência, por causa do nosso esforço, por causa da nossa vida correta, Deus tem de nos abençoar. E a justiça que provém da parte de Deus é diferente. Hoje, as pessoas ainda têm esse tipo de atitude, e é muito comum. As pessoas, quando elas querem se achegar a Deus, elas começam a dizer, não, mas eu sou uma boa pessoa, não matei ninguém. Eu fiz algumas coisas erradas, mas eu fiz muito mais coisa boa. E aí tem até aquela expressão, né? O homem lá de cima lá tem a contabilidade, acho que está positivo lá e ele vai me aceitar. Isso é justiça própria.
É o pensamento muito corriqueiro, baseado no esforço de uma pessoa. Faço bem a todas as pessoas e tenho meus pontos positivos com Deus. Eu sou mais espiritual do que os outros. Todo julgamento direcionado a outras pessoas é sinal da justiça própria. Quando eu começo a me comparar com os outros, isso me aconteceu muitas vezes na minha caminhada, até eu amadurecer, até poder crescer nisso e entender que não é nada por causa de mim, é tudo por causa dele. E sempre que eu vejo uma pessoa criticando a outra pessoa na igreja, eu vejo que nós estamos lutando com a justiça própria. Muitas vezes as pessoas acham assim, até uma vez uma pessoa perguntou, por que não posso falar isso assim, mas por que tais pessoas são mais espirituais que os outros? Por que pessoas que oram mais, elas muitas vezes pensam que elas são mais que as outras pessoas? Porque entra uma tentação de achar que oraram 2, 3 horas e por isso que Deus vai usar elas mais. E não é assim. E aí eu fico pensando, puxa, eu não orei 2 horas, então Deus não vai me usar. Não é assim. Não é assim. A justiça que procede de Deus, ela atua diferente. Eu posso ser levado a orar 2 horas por uma orientação da parte de Deus. Mas não é por causa das 2 horas, é por causa da obediência, a justiça que Deus me orientou a fazer. E aí eu sei que não sou eu, é Ele. É favor dEle, é cuidado dEle, é a justiça dEle atuando na minha vida. Veja esse outro exemplo de 2 posturas que o Senhor Jesus trouxe, o exemplo de Israel, agora o exemplo de uma parábola que Jesus conta lá em Lucas 18, sobre 2 homens que foram orar no templo. Conta assim, 2 homens, eles subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro era publicano. O fariseu, volta um pouco lá, só para explicar, o fariseu, ele era da classe religiosa, eles eram muito disciplinados, né? Eles queriam obedecer 100% ao pé da letra, tudo. E o publicano era o cobrador de impostos, era aquele que era considerado pecador, Deus não abençoava esse tipo de pessoa, Deus abençoava o tipo os fariseus. Próximo. E o fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Ou uma tradução diz assim, de si para si mesmo. Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem daí como esse publicano lá atrás. Próximo. Jejua 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Próximo. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Deus, sê propício a mim, pecador. 14 ainda. Digo-vos que este, no caso publicano, desceu justificado, foi declarado justo para a sua casa, e não aquele, no caso fariseu. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus afirma aqui que a pessoa que não apresentou a sua justiça própria, mas se colocou de forma humilde, dependendo e reconhecendo a justiça de Deus, essa pessoa foi declarada justa, foi justificada diante de Deus. Voltou para casa em paz com Deus. Eu posso assumir a postura do fariseu e dizer, Deus pode me abençoar porque eu tenho feito isso e aquilo. Isso significa fazer de conta que é o que não é aos olhos de Deus. Ou assumir a postura do publicano e dizer, Deus, não mereço a sua bênção. Nada que eu faça me faz digno, mas eu confio na obra de Cristo Jesus por mim e eu recebo a sua justiça em minha vida. Isso é não ter vergonha de reconhecer que não é o que sabia que precisava ser. O publicano, ele reconheceu diante de Deus a sua fraqueza. E reconheceu que se for para abençoar, ser abençoado é apenas favor da parte de Deus, é graça da parte de Deus. Eu não consigo fazer por merecer nada da parte de Deus. Se não é Ele me chamando, é Ele me escolhendo. E isso requer uma boa parte de humildade da nossa parte e dizer, Senhor, eu recebo isso na minha vida. E agora o texto que eu queria chegar hoje e explicar ele um pouquinho lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21.
Até aqui eu tentei colocar algumas bases para que a gente possa entender bem esse texto aqui. Diz assim, 2 Coríntios 5,18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, preste bem atenção, Deus estava onde? Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Veja que mistério é esse. Deus estava em Cristo. E Cristo morreu na cruz. Quem morreu por nós na cruz? Para nos reconciliar. Ele estava fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Ele não considerou e não impôs as transgressões sobre os homens. E ele fez o quê? Ele pegou essa transgressão e colocou ela sobre Jesus. E nos encarregou agora da palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos agora embaixadores por Cristo, como se Deus por nós mesmos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. E o 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segura esse versículo aqui para mim, por favor. Nós recebemos um serviço, quer dizer, um ministério da parte de Deus, de reconciliar pessoas com Deus e, por consequências, levarem a se reconciliarem umas com as outras. Quando você vê uma pessoa brigando, você tem um ministério, já um serviço da parte de Deus de trazer reconciliação a essa família, a esse casal. Nós temos o trabalho de reconciliar os pais com seus filhos e os filhos com seus pais. Nós temos o trabalho de reconciliar casais. Nós temos o trabalho de reconciliar irmãos. Nós temos o trabalho de reconciliar membros. Quando há um desencontro de entendimento, quando há um confronto, muitas vezes na maneira de agir e de pensar entre nós, nós temos uma responsabilidade da parte de Deus de trazer a reconciliação, de unir de novo aquilo que aparentemente estava se separando. Então Deus, Ele tomou uma atitude para nos reconciliar consigo mesmo. Ele veio ao nosso encontro, pois a nossa própria justiça não nos reconcilia com Deus. O meu esforço não consegue receber, como nós ouvimos na semana passada, o perdão de Deus. Reconciliar pessoas com Deus é ajudá-las a entender que podem ser abençoadas por Deus, não pela sua própria justiça, por merecimento, mas por causa da misericórdia da graça de Deus. Ele estava em Cristo. E o texto diz lá em Isaías que eu li, que o Senhor fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade. Aqui esse texto diz que Jesus que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, então ele não poderia ser morto. Ele só poderia ser morto se ele fosse feito pecado. Ele não tomou nenhuma atitude contrária à vontade de Deus, ele viveu de uma forma íntegra, ele cumpriu a lei conforme Deus pedia, por isso ele se tornou justo e podia morrer por nós. Mas como ele poderia morrer se ele não tinha pecado nele? Houve uma transferência. Deus o fez pecado. E nessa hora na cruz ele mudou a oração, até daquele instante ele sempre orava e falava com Deus como Pai. Quando o pecado veio sobre Jesus e ele foi feito pecado, ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Porque o pecado então fez separação. Deus deu as costas para o seu filho. Isso foi a maior desgraça, a maior condenação que podia vir sobre o filho, uma separação com seu pai. Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que teve de acontecer? Como eu falei, Deus o fez pecado. Deus fez cair sobre ele a nossa condenação. E para que, quando ele foi feito pecado, nós fomos favorecidos de qual forma? Nós fomos feitos justiça de Deus. Não fui eu que me fiz justiça de Deus. Deus me fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Vou fazer aqui uma comparação para que a gente possa entender isso. Usando o conceito da herança.
todo ser humano, a Bíblia diz, ele é pecador. Por que eu sou um pecador? Porque eu faço pecado? Porque eu ajo contra a vontade de Deus? Ou porque eu herdei isso, é minha natureza? Porque é minha natureza. Eu peco porque a minha natureza é uma natureza pecaminosa. Eu não preciso ensinar uma criança a desobedecer. Já é a natureza dela desobedecer. E feliz é o pai e a mãe que usa a varinha porque livra a alma dela do inferno, como diz em Provérbios. E eu preciso ajudar os meus filhos. E quando eu olho para a minha vida, a minha natureza é uma natureza pecaminosa que sempre quer agir contra a vontade de Deus. Eu não me torno pecador quando eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. E a minha natureza que herdei da parte de Adão. Então eu sou pecador por herança, eu herdei isso. Agora eu não me torno justo por atos de justiça. Você não consegue fazer atos de justiça, e à medida que você vai fazendo atos de justiça, você vai se tornando justo. Não funciona assim. Porque a nossa natureza pecaminosa ela é muito enganadora. Ela sempre vai nos levar a tropeçar. Eu não consigo, por eu mesmo, ser justo diante de Deus. Deus demonstrou isso ao povo de Israel. Eu sou, como diz esse texto aqui, eu sou feito justiça. É uma herança que eu recebo. Não é uma coisa que eu conquisto, é uma coisa que eu recebo pela fé, é uma herança que eu recebo. A natureza divina que foi depositada em mim, agora ela me estabelece como justiça de Deus. Hoje eu posso dizer em Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus. Porque Ele me fez justo. Esta minha nova natureza, agora consigo me submeter à justiça que procede da parte de Deus. Então, a justiça ela é uma herança, assim como o pecado foi algo que eu herdei. Deus é justo e Ele faz o pecador justo. Ele o faz. Não é você e nem eu que nos fazemos justos diante de Deus. Deus fez Jesus pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é tão chave de receber e entender isso, porque isso rompe muitas coisas dentro das nossas vidas e nos livra de todo o legalismo. Agora veja esse texto lá de Romanos 10:10, que você também conhece, já deve de conhecer de cor, né? Com o coração, que se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão, a concordância sobre a salvação. Se o seu coração não se deixa convencer que você é a justiça de Deus, porque o inimigo sempre vai te acusar, mas você pensou isso, mas você fez aquilo, mas aquilo outro ainda não está em ordem na sua vida, como é que você pode dizer que você é justo diante de Deus? A justiça própria, claro que não. Mas se eu fui feito, fui feito. Se é estabelecido, é estabelecido. Eu recebo, não recebo no coração. A justiça, ela é um dom. É um presente. E um presente você não paga, você recebe, não é assim? Quando alguém te dá um presente, você diz, não, então deixa eu pagar pelo menos aqui. Não, é um presente, é dado. É um dom. Não é algo que você paga. A justiça que procede de Deus, ela precisa ser acolhida no coração. Preciso aceitar no meu coração como a mais pura verdade. Eu não consigo ser justo diante de Deus, a não ser se Deus me faz justo. E eu recebo a justiça que provém de Deus, Ele me faz justo, eu sou justiça de Deus. Justiça é um dom, é um presente que eu preciso receber pela fé. Enquanto eu não consigo alinhar isso na minha vida, enquanto eu fico ainda lutando com a justiça própria, eu posso falar o que eu quero com a minha boca, que a justiça não vai se cumprir na minha vida. Fica só uma conversa da boca para fora. Só fica uma repetição vaga. Eu preciso alinhar o meu coração com o meu falar. Eu não posso simplesmente usar a confissão positiva e achar que com o meu falar eu vou convencer o meu coração. Não. A justiça ela precisa brotar do coração. Ela precisa se estabelecer no coração. E a justiça, aqui da parte de Deus, Ele me declara justo, sem culpa, exatamente ajustados. Eu sou como Ele quer que eu seja. Eu preciso internalizar essa verdade na minha boca. Eu preciso entrar em concordância com Deus no meu íntimo, para então eu poder, a partir dessa concordância do meu íntimo, dizer é assim. E a justiça de Deus, ela diz o quê?
que todos os meus pecados estão perdoados. A justiça de Deus diz o quê? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A justiça de Deus diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza me tornasse rico. A justiça de Deus diz: somos perdoados e não há condenação mais sobre nós. A justiça de Deus diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso não tem mais maldição que prevalece mais na minha vida, porque diante de Deus eu sou justo. E por causa da justiça dele na minha vida, ele vai me usar para abençoar pessoas. Por causa da justiça dele sobre a minha vida, eu posso orar pelo enfermo e saber que Deus vai agir com a cura. Por causa da justiça dele sobre a minha vida, eu sei que ele vai me dirigir nos meus negócios, me dar discernimento em como conduzir o meu negócio. Por causa da justiça de Deus, eu posso ouvir o falar de Deus e experimentar o guiar dele em todo o meu caminhar. E a natureza, diz lá em Romanos, ela geme pelos filhos maduros da parte de Deus, que entendem a justiça que vem da parte de Deus, que são justos diante de Deus, que não precisam fazer por merecer nada de Deus, simplesmente se submetem a Deus e recebem o favor da parte de Deus. O grande desafio nosso é crer no coração. Crer o que é? Crer é pensar que é verdade. É estar convencido de que é assim como está escrito. É acreditar, depositar confiança na palavra de Deus e dizer: isso é verdade para mim. Deus não me abençoa porque eu sou uma pessoa legal. Deus só me abençoa por causa do Senhor Jesus, por causa do que Ele fez por mim na cruz. É só por causa do decreto da cruz que eu posso experimentar a bênção de Deus na minha vida. Por isso eu preciso meditar na palavra de Deus e me deixar convencer em meu coração. A fé, ela vem. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra que procede do coração de Deus. E se eu não parar para ouvir, a fé não vai vir. Eu vou dizer: é pela fé, mas é um jargão vazio. A fé é uma convicção, a fé é uma certeza. A fé é estar seguro daquilo que nós estamos falando. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que vem do coração de Deus para o meu coração. Eu preciso ouvir e ouvir e ouvir a palavra da fé até que o meu coração esteja convencido e entre em concordância com Deus. É assim. Essa é a verdade. Eu sou abençoado. Bendito seja Deus que me tem abençoado com toda sorte de bênçãos por intermédio do seu Filho Jesus. Quando eu fico ainda titubeando, será que a bênção de Deus está comigo? Eu enfrento uma dificuldade, será que a bênção de Deus está comigo? Eu ainda estou na base da justiça própria. E quando eu entendo que a justiça de Deus está estabelecida, que eu sou uma pessoa abençoada, e o meu coração se convence disso, eu vou falar com uma pessoa abençoada, eu vou agir com uma pessoa abençoada, eu vou fazer planos com uma pessoa abençoada. Se eu entendo a justiça de Deus, que Ele me perdoa dos meus pecados, eu vou viver conforme a justiça de Deus. Eu vou agradar a Ele. Eu vou pensar como um justo, de promover o bem dos outros. A justiça de Deus, ela traz os pensamentos de cuidar do pobre, do cuidar da viúva, de cuidar do necessitado, de ver uma situação como essa que nós enfrentamos nos presídios brasileiros, de chorar sobre essa situação. E dizer: Deus, tem misericórdia dessas vidas. Dê sabedoria aos nossos governantes. É ver a situação do nosso país, as injustiças que nós vemos e passamos muitas vezes entre nós e nos oprimimos uns aos outros com as injustiças que acontecem no governo e com a maneira como as coisas são conduzidas, e nós ficamos falando mal do governo e mal da economia como se nós dependêssemos disso. A justiça de Deus te fez um homem e uma mulher próspera. E você não depende mais da economia do governo, você depende dos céus, e como os céus você vai começar a pensar e conduzir a sua caminhada. Você vai agir e pensar como a própria justiça de Deus, porque você entende, internalizou, você encarnou no seu coração que você é a justiça de Deus. E vai tratar as pessoas com justiça.
porque a sua natureza, a natureza divina vai estar se revelando na sua vida. Ninguém vai precisar dizer para você, ame o seu inimigo, porque o seu próprio coração vai ver que isso é justo, amar o inimigo. Ninguém vai precisar dizer para você, perdoe as pessoas, porque o seu coração de justiça entende que você foi perdoado. Quem sou eu para não perdoar uma pessoa? E estender o perdão para as pessoas. A justiça, ela muda o coração, ela muda a maneira de planejar, ela muda a maneira de ver as pessoas, ela muda a maneira de ver a economia, ela dá um novo entendimento para a nossa caminhada. A justiça de Deus. Nós éramos no pecado. Nós vivíamos por nós mesmos. Mas não somos mais de andar por nós mesmos. Nós andamos conforme a justiça de Deus. Esse é o decreto da cruz. Você foi feito justiça, porque Jesus foi feito pecado. Pode dar uma glória a Deus? Existem aí os dois caminhos em relação à justiça. Ou eu sigo a justiça própria, ou eu recebo pela fé a justiça que provém de Deus. A justiça própria vai me levar para o orgulho. Eu sei, eu vou, eu consigo. É o caminho da religiosidade, é o caminho do merecimento, é o caminho do legalismo. A justiça que provém de Deus vai me levar para a humildade. Eu recebo. Eu rendo a minha vida a Deus. Nele, por Ele, para Ele que eu vivo. Aqui agora é o caminho da fé. Eu recebo de coração o que Deus diz e aceito isso como verdade sobre a minha vida. E eu caminho conforme a palavra de Deus sobre o meu coração e não conforme as circunstâncias, o que pessoas dizem ou o que o inferno queira levantar contra mim. Eu sei que eu não mereço, mas eu recebo com gratidão o dom da justiça, pois é dom de Deus para a minha vida. Tudo que é justo aos olhos do meu Pai Celeste, isso é meu. O que Ele falou, assim é. E eu creio no meu coração, eu recebo isso no meu coração, eu vou caminhando isso, caminhando com essa verdade. Eu sei que não faço por merecer, mas sei que é a favor de Deus sobre a minha vida. Somente a justiça que provém de Deus é a razão de Deus abençoar você e a sua família. Somente a justiça de Deus lhe dá direito às promessas de Deus. Somente a justiça de Deus é a razão porque Deus pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas. É somente porque Deus decidiu te amar e enviar Jesus por você na cruz que você pode experimentar a vida eterna. Nenhum ato meu, a não ser de dizer eu recebo, eu aceito isso na minha vida. E eu quero te convidar hoje a você entregar a sua vida a Jesus, assim como Jesus entregou a sua vida por você. E você que já entregou a sua vida a Jesus, eu peço para que você repense hoje a sua entrega. Até que ponto você se entregou a Ele? Até que ponto se submeteu a Ele? Às vezes recebemos a Jesus ou aceitamos a Jesus por conveniência, por uma bênção, e isso está certo, às vezes é assim, às vezes é a maneira como a gente vem. E Deus não tem problema com isso, Ele nos acolhe, nos perdoa, mas Ele quer que a gente dê um passo além da compreensão, da entrega dEle por nós e da nossa entrega para com Ele. Não existe comunhão sem a cruz. Não existe comunhão sem nós nos rendermos ao Senhor Jesus como Ele se rendeu a nós. Não existe comunhão dentro de casa quando nós não estamos nos relacionando pela cruz. Onde nós sabemos que eu não faço por merecer o seu amor. E você não faz por merecer o meu amor. É tudo dom de Deus, é graça de Deus. E eu posso me abrir a você e perdoar você por causa que fui atingido pela cruz e fui feito justiça de Deus. Você pode me aceitar, me perdoar, me acolher, porque você foi feito justiça de Deus. Entenda a importância. A justiça, é um tema muito rico. E minha angústia hoje era não ser muito pesada, mas conseguir explicar um pouquinho melhor a justiça. Eu quero te convidar hoje a você olhar
para a sua vida e tudo que você tentou por si só fazer para Deus, para receber alguma coisa, a hoje entregar sua vida a Ele e dizer: Senhor, é tudo por causa do seu amor, da sua graça, da sua justiça. Quero te convidar hoje a você entregar a sua vida a Jesus de todo o coração, a você confessar a Ele como o Senhor da sua vida, como o dono da tua vida, a receber o perdão que Ele estende a partir da cruz, a receber o fato que Ele quer lhe fazer justiça de Deus. Não importa a sua história, não importa o que foi feito ou não foi feito, há perdão para tudo. O amor dele encobre todas as coisas, te traz para perto dele, te faz uma nova pessoa. Eu quero te convidar hoje para ser uma nova pessoa. Quero te convidar hoje a experimentar o que é ser uma nova criatura, uma nova pessoa, que recebe a natureza do próprio Deus sobre a sua vida. Não porque faz por merecer, mas simplesmente porque diz: eu recebo na minha vida. Eu recebo na minha vida a justiça que provém de Deus. E eu não quero mais a minha própria justiça. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.